Muito boa tarde, meus amigos. Novamente, uma alegria imensa revê-los para darmos continuidade aos nossos estudos, da nossa obra Caminho, Verdade e Vida. E como sempre, no meu coração, rogando a Deus para que todos vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz, seus familiares, seus convivas, enfim, em todas as circunstâncias de nossa vida, possamos estar sempre melhor. Hoje nós vamos fazer a reflexão da lição número 24, que está no Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 3, onde diz lá, Tiago, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujam. Emmanuel dá o título de O Tesouro Enferrujado. Então nós vamos, como sempre, contextualizar no Evangelho. Em que contexto está? Por que Tiago aponta isso? Nós, para entendermos bem isso, nós temos que voltar no capítulo 4 de Tiago, a partir do versículo 13, porque vai até o 5, versículo 6, que é o contexto que Tiago está falando, que o vosso tesouro se enferruja, se corrói, se corrompe, se deteriora. E nós vamos entender bem o que é esse tesouro. Tiago está falando, ele na sua narrativa, a partir do capítulo 4, versículo 13, o título que os teólogos dão aqui é Ricos e Satisfeitos. Ricos aqui no sentido mesmo, numa abordagem literal, no sentido econômico, não é? Mas satisfeitos, saciados de si mesmo e das suas condições, não é? E ao abordarmos as questões seguintes, nós vamos entender que Tiago não está falando aqui da riqueza em si. Ele está falando do mau uso, da malversação da riqueza, da indiferença, do orgulho, do egoísmo e de uma série de situações que, quando nós nos encontramos nessa posição, nós só passamos então a enxergar a nós mesmos, a amealhar somente para nós mesmos. E ele coloca questões muito sucintas para que nós possamos compreender e entender a nossa relação também no mundo atual, no mundo contemporâneo. Que pouca coisa mudou, não é? Mas evoluímos, melhoramos, pelo menos já temos esse entendimento e essa compreensão, porque tanto ele como Cristo já nos deram subsídios suficientes para que nós possamos compreender isso. Vamos tentar caminhar. Mas Tiago diz lá, olha, que ele então diz que os ricos e satisfeitos dizem assim, eles dizem para si mesmos. Passemos agora aos que dizem assim, amanhã ou depois iremos a tal cidade. Afirmam-se, né? Passaremos aí um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Olha, passaremos aí um ano, faremos negócios, sempre afirmando, esquecendo-se de sua condição humana e mortal e abdicando daquele que é o nosso Criador e de Deus, de uma pseudo-autonomia de Deus. O que sabeis do amanhã? Nós temos outras passagens que falam nisso, nós vamos abordar já já. O que é vossa vida? É uma pergunta que Tiago está fazendo, são duas já com essa, né? Sois uma névoa, olha, sois uma névoa que aparece por um instante e logo desaparece, não é? Sois uma névoa, é isso que nós somos, não é? Se o Senhor quiser, olha, viveremos e faremos isto ou aquilo. É daqui que vem aquele ditado, se Deus quiser. Mas cada um coloca da sua forma, da maneira que entender. Se alguém se acha independente da vontade de Deus, de ser criatura de Deus, de ser um ser criado, é um direito de cada um. Agora aqui vem um termo muito importante na abordagem que nós vamos fazer. E toda jactância dessa espécie é má. Jactar-se dessa condição. Nós já vamos ver o que significa esse termo, né? Porque ele diz no versículo 17, quem sabe fazer o bem e não o faz, é culpado, não é? Porque ele deixa bem claro que para fazer o bem, só nos falta uma coisa, a vontade. Fora da caridade, não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele entra no capítulo 5. Ele diz, então, ele tem as abordagens, chorai, gemei por causa das penas que se aproximam, né? Vossa riqueza está podre, vossas vestes estão comidas pelas traças.
aquilo que é exterior a nós. Vossa prata e vosso ouro estão corroídos. Essa é a parte que Emmanuel tira. Lá fala enferrujados, nessa tradução corroídos. Sua ferrugem testemunha contra vós. Ou seja, é o nosso próprio interior, é aquilo que nós somos que dá testemunha do que nós estamos fazendo com nossas riquezas. Mas no contexto geral, aí não vão ser só as riquezas materiais. Todas as riquezas, os dons, as virtudes que nós adquirimos e não partilhamos. Guardamos ela em nós, acumulamos, não partilhamos, não ensinamos, não instruímos, não estendemos a mão. Então, qual a tendência se isso fica estagnado em nós? É que isso vai se oxidar, vai se corromper, vai se enferrujar, não é? Porque Tiago está falando aqui para os judeus da tradição, não é? E para aqueles que migravam, então, arrependidos e voltados para uma transformação, uma metanoia radical da mente, dos sentimentos e do pensamento, adentrando ao cristianismo, que agora seria diferente. Mas o que ele fala? Da ânsia que nós temos, né, de enriquecer e das riquezas injustamente adquiridas. São detalhes importantes. Então ele fala que a confiança nessa riqueza é tamanha, né, que nós a tratamos de tal forma, nós nos alienamos de tal forma dessas riquezas, não é, que nós esquecemos da nossa condição e também abdicamos da presença de Deus em nós. Então ele detecta essa ânsia de enriquecer, né, no esquecimento de Deus e da nossa condição mortal. E, como eu falei para vocês, ele vai então no capítulo 5, ele vai falar contra essa jactância. É muito importante o que ele fala, ou seja, quando nós tratamos as riquezas de forma injustas, né, e também quando aquela que é fruto da extorsão e da exploração. Então, nós vamos agora ao contexto do que Emmanuel fala para nós. Quando nós colocarmos esse termo jactar, ou seja, nós nos vangloriarmos das nossas condições, nós nos gabarmos, nós nos autoexaltarmos, também não só de termos uma determinada riqueza, mas humilharmos o nosso semelhante pela indiferença ou pelo orgulho e o egoísmo de demonstrar essa pseudo-superioridade nossa, seja no valor econômico, no conhecimento, na fé, no amor e uma série de outras situações. Nós nos gabamos disso, de termos isso em nós, numa pseudo-abundância, e nos enganamos no nosso caminho. Porque quando ele diz lá, no versículo 4, 13 e no 16 e 17, sobre essa questão, jactar-se dessa condição, não é? No versículo 16, vosso ouro e vossa prata estão corroídos de ferrugem, né? Porque ele está dizendo, quando ele diz assim, um ano, no capítulo 4, versículo 13, né? Ou seja, o que nós pressupomos? Qual a nossa presunção disso? Que o tempo, né, ele estaria em nossas mãos e sujeitos ao nosso controle. O tempo, né, a nossa temporalidade, não é? Nós somos seres infinitos, eternos, mas em espírito. Mas aqui, enquanto seres encarnados, nós somos seres temporais. Por isso que ele fala, nós somos como uma névoa que passa. Não é? E nós achamos que o controle de tudo enquanto estamos aqui, e estamos na abundância das riquezas materiais e somos indiferentes aos outros, é essa pseudo-autonomia, a arrogância, a supremacia em todas as circunstâncias da sociedade, política, social, econômica, religiosa, filosófica, uma série de situações que nos levam a ser indiferentes. Então, que o tempo e as circunstâncias da vida estão sujeitas, tudo está sujeito aos nossos desejos, porque nós controlamos tudo, o tempo e a própria vida, não é? Ou seja, a nossa confiança, essa arrogância é o jactar-se perante o outro, não é? Então, nós precisamos urgentemente, o que ele quer dizer aqui, os comentaristas e Emmanuel é reconhecer a nossa transitoriedade, ou seja, o desejo de possuir, nós temos lá na questão 885A, 885 e 885A do Livro dos Espíritos,
onde Kardec deixa bem claro, o desejo de possuir a riqueza é natural. Existem homens que sabem ter o controle disso, partilha, gera emprego, gera trabalho, não é? E uma série de outras situações, em tudo na vida, como conhecimento, etc, etc. Isso é absolutamente natural. Mas ele, porque ele diz que a riqueza, ela em si, como dinheiro e outras coisas, ela é neutra em si mesmo. Nós trazemos essas condições para dentro de nós, porque isso é nos conferido por Deus, mas nós é que vamos valorar isso e dirigir para o bem ou para o mal. Por isso que aquele que sabe fazer o bem e não faz é culpado, como ele diz lá na frente, lá no versículo 17, não é? Do capítulo 4. Então, mas numa frasezinha, logo na resposta a essa questão 897A, Kardec coloca uma coisa muito importante que nós temos que refletir muito. Mas há homens insaciáveis, a insaciabilidade humana. Nós nunca nos damos por satisfeito com nada. Nós queremos mais, mais e mais e acumular. Acumular sem partilhar, nós nos preenchemos só de nós mesmos. Agora, quando nós partilhamos, há sempre espaço para nós aprendermos mais, nos aperfeiçoarmos mais, adquirirmos mais, enxergando o contexto que nós vivemos e a circunstância que nós estamos inseridos, não é? Porque, como ele diz na sua própria carta, no capítulo 1, versículo 12, ele tem lá uma bem-aventurança que ele diz assim: feliz o homem, né, que suporta a prova, porque a riqueza e a pobreza são provas, em todos os sentidos, no conhecimento, na sabedoria ou na ignorância. Tudo é prova, não é? Porque ao superá-la, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Não os que o odeiam ou odeiam-se uns aos outros, não é? Isso é muito interessante, porque o que fica claro bem para nós aqui? Que não há homem nenhum que não será testado por Deus, não é? O rico, fica bem claro que o seu teste, o grande teste dele é a partilha. É o doar-se, ter a capacidade de abdicar de alguma coisa e partilhar daquilo que ele possui com seus irmãos, com seus convivas. E o pobre na aflição. Aquilo gera aflição, pode gerar o quê? O ódio, o rancor, a mágoa, a vingança e uma série de situações. Essas eram as duas grandes tristezas de Francisco de Assis. A riqueza gerava a usura e a pobreza, a vingança e o ódio. Porque ambos precisam o quê? Fazer um processo catártico, ou seja, de limpeza e de depuração desse ouro e dessa prata que está enferrujando dentro de nós, corroendo. Então ambos precisam, quando esse tesouro está corroendo, porque o tesouro é a vida, é a luz crística que nós temos dentro de nós, é o melhor de nós que está corroendo. Então nós precisamos fazer um processo dessa asepsia interna para que, enquanto na riqueza nós saibamos partilhar e enquanto na pobreza nós entendamos isso e possamos resolver as nossas aflições no trabalho, na dedicação e na vontade de crescer e de melhorar em todos os aspectos, não é? E nós, como eu comentei antes, nós podemos fazer uma analogia perfeita, né? Lá na parábola do rico insensato, que está em Lucas 12, e a do mau rico e Lázaro, que está também no capítulo de Lucas 16. E em Mateus 6, 21, lá no Sermão do Monte, nós temos aquela frase que todos conhecem: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Ou seja, onde estiver o teu interior, aquilo que estiver no teu interior é o verdadeiro tesouro, não é? O que Tiago, então, está abordando para nós? Quando fala, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, porque o ouro e a prata, olha, poderia falar aqui, por que não falou do ferro, de outros metais? Porque esses já corrompem, são muito volúveis, representam a inferioridade. Mas aquele que já tem o ouro, a prata dentro de si, em todos os níveis, seja da riqueza material, do conhecimento, do pensamento, da sua condição equilibrada, das suas virtudes, não é? É porque eles são um metal de difícil corrosão. Mas eles não são infinitos, não são eternos na sua condição. Por isso que eles precisam ser trabalhados, estar em movimento para o outro. Então, é o melhor de nós, o nosso interior, que está corroendo. O que ele está dizendo? São os males de que natureza? Os males de natureza moral,
Esse é o grande tesouro que nós temos que conquistar e estar em nós para entendermos que é na partilha da convivência humana que nós vamos caminhar melhor nesse mundo. Ou seja, ele revela, vamos dizer assim, em nosso íntimo, se nós procedermos assim, a nossa desumanidade. O quanto ainda somos desumanos e indiferentes, né, da condição alheia em todos os sentidos. Então, essa corrosão moral, como nós já abordamos, né, é aquilo que há de melhor em nós. Nós deixamos isso corroer. Nós deixamos isso passar. Nós velamos isso pelo orgulho e pelo egoísmo, não é? Então, o que Tiago deixa bem claro no restante da carta, que nós não vamos ler, não é? Que doravante, ou seja, após a nossa transformação pelos ensinos, pelas ações do que o Cristo espera de nós, enquanto seguirmos os seus ensinamentos e as suas orações, deve se distinguir daquele padrão de então. Mas infelizmente nós vimos que são muito poucos irmãos, mas ainda há uma média muito boa, que ainda fazem isso em todos os campos da sociedade, né? Por quê? Quando nós falamos em distinguir, porque tudo, meus amigos, quando nós falamos lá, não há homem que não será testado por Deus. E quando nós somos testados, né, em nossas provações, tudo será testado, né, em nossas provações. O que nós estamos colocando aqui? Que todo tesouro será autenticado, confirmado. Por quem? Por Deus. Deus é que irá dar o selo de autenticidade desse metal. Se ele é espiritual, se ele é moral, ou se ele está preso ainda às condições humanas. Não é? Então vamos entrar o que Tiago, o que Emmanuel fala para nós, e para nós entendermos melhor, Emmanuel vai dizer assim: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias, olha, apaixonadas, se dirigidos para o bem, se produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Ou seja, aquilo que gera nossas paixões internas. Se nós usássemos isso para o bem, o que nós proporcionaríamos a nós mesmos e ao outro? Aí nós vamos na segunda carta de Pedro, no versículo 6 e 7, para nós entendermos bem que não está falando aqui só das riquezas materiais. Pedro diz assim, para que por elas participeis da natureza divina, olha, não é? E escapeis da corrupção que habita o mundo pela concupiscência. Portanto, não poupeis esforços para acrescentar, não é? Ou seja, as riquezas ou tudo que nós temos. À vossa fé acrescenta-se a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio, a sensatez, o equilíbrio. Ao autodomínio, a paciência. À paciência, a piedade. Sentir a situação, sentir internamente a situação do outro e todos aqueles que estão envolvidos no nosso contexto. A piedade, o afeto fraterno, a fraternidade, não é? A partilha universal, não é? A fraternidade, a irmanização de todos nós em nossos propósitos. Ao afeto fraterno, o amor. O amor completa tudo. Ou seja, jamais esse tesouro será corroído. Pelo contrário, cada vez mais ele brilhará como a simbologia do ouro, como luz, a nossa luz crística interna. Se possuirdes esses dons em abundância, não ficareis inerte nem estéreis para conhecer o Cristo. Inertes, ou seja, quando nós temos esse tesouro em nós, e ele só vai se corrompendo porque evolutivamente nós estamos estagnados, estacionados, inertes, enxergando só a nós mesmos e aquilo que nós nos abastecemos sem partilhar, não é? Essa é a fé fraterna. Diferente disso, o que acontece? Tudo que está em nós degrada, corrói, não é? Dilui, não é? É a sensatez, porque Tiago aborda muito a questão da sensatez e do equilíbrio, né? É a sensatez, o que Tiago fala? É a espiritualização do intelecto. É a nossa inteligência, a nossa razão, observando, tendo a percepção necessária de tudo que está à nossa volta, a razão aliada ao sentimento, enxergando o outro naquilo que envolve todas as nossas circunstâncias, não é? Nós entendemos que necessitamos partilhar
para que possamos conviver melhor e caminharmos juntos para evoluirmos, porque esse é o objetivo nosso aqui na Terra. Então prossegue Emmanuel. Em quase toda parte, não é em toda, não é? Desenvolve-se ao contrário do que ele narrou acima, não é? Ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas, ou seja, da nossa própria evolução. É muito interessante o que um teólogo nos coloca, né? Ele coloca que é interessante, que é extremamente, né, difícil perceber, né, que as verdadeiras riquezas do homem, de um homem, elas são medidas por quanto ele é capaz de doar-se, de dar o melhor de si, não é, para os outros, e não por aquilo que ele é capaz, vamos dizer assim, de reter para si mesmo. Ninguém o mede para essas coisas. A medida que se dá a essas ações é sempre negativo. O homem é olhado por todos, porque todos que o envolvem, na capacidade que ele tem de doar de si mesmo. Jesus doou o máximo de si para todos, como nós temos milhares e milhares de homens, ícones da sociedade ou não desconhecidos, que se doam, sabe a medida daquilo que ele tem que possuir, em toda a economia humana, não é? Então, prossegue Emmanuel. De um modo geral, vemos o amor interpretado, olha, tão somente à conta de emoção transitória. Tiago não diz que nós somos uma névoa dos sentidos materiais. Nós estamos presos nessa emoção. A beneficência, agora ele vai falar de 5 virtudes importantes. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo, não é, sagrado pelas coisas sagradas pelo nosso interior, é isso que ele está falando. Da existência criando o egoísmo fulminante. Aqui o perdão, outra qualidade, de dificuldades para expressar-se. Ali a humildade pede a admiração dos outros. Essa é a jactância. É o auto-exaltar-se, o auto-elevar-se, a arrogância, a prepotência, não é verdade? Porque Tiago, ele nos diz, quando ele passou um ano dizendo que iria fazer negócio, enriquecer-se, né? Ou seja, ele passou um ano para satisfazer o quê? O próprio eu. Só o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade, só aquilo que satisfazia a ele próprio, ao ego. Esse é o eu minúsculo, o eu humano, o eu divino, o eu espiritual, esse não. Ele alimentou somente o ego a si mesmo. Nós temos uma frase de Chico, que é muito interessante. Ele diz que a causa da fome humana não é a escassez de alimento. Chico deixa bem claro que nem isso. Não é a escassez de fraternidade, de compaixão, de misericórdia. Aí Chico fecha essa questão e ele deixa uma interrogação. É a questão, a escassez da nossa grande miséria é a de valores. Valores éticos e morais. Essa é a grande escassez humana. É essa que faz nós não enxergarmos uns aos outros e principalmente o nosso próximo, não é? E quando nós falamos desse jactar-se, dessas ações, fazer a questão ainda de humilhar, de rebaixar o nosso semelhante, ou seja, é aquilo que nós pecamos pela omissão. Nós somos omissos e indiferentes ante a condição alheia, não é? Então o que nós temos que fazer? Nós vemos lá em Tiago 2,14, na sua carta, Tiago diz, fé e obras. Meus irmãos, de que serve para alguém alegar que tem fé e não tem obras? Olha, mas ele vai, fé e obras são fundamentais para ele. Mas ele diz assim, olha, o jactar-se, a indiferença, a omissão pela condição do nosso semelhante. Ele diz assim, suponhamos, né, que um irmão ou uma irmã andam seminus, sem o sustento diário, e um de vós lhes diz, ide em paz, aquecidos e saciados, mas não lhe dá para as necessidades corporais de que se serve. Ainda o despede de uma forma vil, zombeteira,
gabando-se daquela condição miserável e exaltando a sua condição de abundância, não é? Nós vemos muito isso também lá no julgamento das nações, lá em Mateus 25, 35, quando Jesus narra aquela parábola do rei, que ele juntará as cabras à esquerda, as ovelhas à direita. Então os justos perguntarão, mas quando te vimos nu, com sede, preso, fomos te visitar, com sede te demos água? Ele fala, quando deste àqueles pequeninos, quando fizeste a eles, fizeste a mim. Mas aí quando é das caras dos injustos, ele está falando para a tradição, para a classe sacerdotal, farisaica e a classe econômica daquela época. E o que eles dizem? Mas quando é que nós te vimos? Quando é que nós não te vimos e não te atendemos? Ele fala quando no seu comportamento, na história, no Êxodo e aqui, na sua terra, vocês veem os leprosos, os doentes, as viúvas, os órfãos. O que vocês fazem? Vocês expropriam, exploram e levam ao degredo. Então o que não fizestes a ele, não fizestes a mim. Então não precisa ter o Cristo, mas houve homens que fizeram isso antes do Cristo. Muitos fizeram. E continuam fazendo. Mas não precisa ter o Cristo, precisa ter Deus, porque isso tem que ser uma ação, uma consciência interna de que temos que fazer algo pelo nosso semelhante. Porque fazer isso estamos fazendo por nós. O que nós temos que entender com isso? Que nós temos que o quê? Nos esvaziar desse tesouro bruto e fazer esse processo catártico dentro de nós. Nós temos que vaziar desse processo da nossa humanidade, mas da nossa presunção de divindade. A nossa condição humana, ela pertence a nós. Nós temos que elevá-la, substanciá-la com os valores do Cristo. Mas nós temos que nos despojar, nos esvaziar dessa presunção de divindade pela riqueza material, pelo conhecimento, pela ciência, por uma série de situações que levam ao homem. Porque para Tiago é necessário crer, mas mais necessário que crer é praticar. Ou seja, para aprendermos então, entendermos internamente, para discernirmos qual é o caminho da nossa espiritualização. Esse é o caminho, não é? Porque quando ele fala que ali a humildade pede admiração dos outros, ou seja, louvar as virtudes e não praticá-la. Ou seja, é uma pseudo-humildade, é uma falsa humildade. É os simulacros que um grande teólogo que eu gosto, Russell Champlin, né, que é protestante, que ele diz das crenças fáceis. Aquela que prega as facilidades. Basta nós termos uma pseudo-fé e tudo está resolvido em nossa vida. Nós prosperamos. Será que prosperamos? Só com tesouro material terreno. Mas e o espiritual? Em que medida nós estamos evoluindo? Então ele diz, todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Todos. Né? Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos, ou seja, nós, né, que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Nós não julgamos que temos autonomia sobre o tempo e eles estão subjugados aos nossos desejos, como falamos antes, ou seja, ele prodigalizou a vida, né, a parábola do filho pródigo. Ele prodigalizou a vida fazendo o quê? Servindo somente a si mesmo, não é? Ele negligenciou o quê? O espírito, o seu verdadeiro tesouro, que é a sua espiritualização, a sua centelha crística que não foi oxigenada pelo amor. É essa que não deixa ele enferrujar, não é verdade? Então nós deixamos isso, por quê? Pelo apego ao transitório, não é? Pelo apego, pela transitoriedade daquilo que nós perseguimos e queremos tanto aqui na Terra. Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar, ou seja, a ferrugem. Ou seja, nós temos que sacrificar o que? Olha, o que nós temos que sacrificar? Só o orgulho, o egoísmo, o orgulho de sermos superiores a todos e o egoísmo de que tudo nos pertence. E sacrificar em nós. Que nos atacou os tesouros do Espírito, não é? Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Ou seja, porque o egoísmo é uma sombra, como diz Chico também, é uma sombra que não resiste à luz. Ele não resiste às virtudes do amor, do perdão, da compreensão, da fraternidade, do entendimento. O orgulho não resiste a isso. Por isso ele contra-ataca ferozmente, para que nós não empreendamos esforços
para nos mudarmos, essa transformação, essa metanoia que exige de nós para abdicarmos dessa presunção de sermos seres divinos e imortais. Somos imortais enquanto espíritos, mas transitórios na carne porque estamos longe da nossa perfeição. E não alcançaremos essa eternidade, nem receberemos a coroa que Tiago fala da vida, não é? Se não expurgarmos isso dentro de nós, não é verdade? Então, o que poucos homens, como o Chico também diz, podem amar a Deus, não é? Diretamente, ou seja, mediante a contemplação da alma. Mas olha que interessante, como diz também Rousseau Champ, mas todos podem amá-lo indiretamente, amando a seu próximo, não é? Ou seja, na questão 897, para nós encerrarmos, do Livro dos Espíritos, tem 897A e B. Então, no contexto dessas perguntas, o que Kardec deixa para nós lá, de forma brilhante. O desejo de melhorar e de progredir na vida é natural? Sim, desde que não seja uma permuta, um sentido de interesse, uma troca com Deus, fazendo não por espontaneidade, pelo amor e pelas virtudes verdadeiras que tem em nós. É muito natural que nós nos empenhemos, venhamos a nos empenhar para conseguirmos e alçarmos uma morada melhor quando partimos desse mundo material. É natural isso, não é? Mas não há, o que Kardec diz, mas não há nenhum egoísmo de se melhorar, nenhum, não é? Com a intenção de se aproximar-se de Deus pela via do pensamento e do espírito, pois esse é o objetivo que todos devem ter em vista aqui na Terra. Olha, esse é o nosso objetivo, melhorar, nos aprimorarmos, adquirirmos as virtudes, como nós comentamos lá de Pedro e outras que são narradas no Evangelho, mas entendemos que é só na partilha. E aí é uma síntese perfeita também que nós temos em Tiago. Mas é preciso amar com desapego. Então, que possamos nos esforçar para nos desapegarmos daquilo que tem impedido e tem sido obstáculo em nós mesmos, para termos a capacidade de abdicar, de despojar de tudo que nos impede de burilar esse tesouro que é a centelha crística que nós temos em nós. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos vocês, em nossos corações, em nossos sentimentos, com os nossos familiares, que todos tenham um ótimo final de semana, com muita saúde, com muita paz e com muito amor em nossos corações. Muito obrigado, meus amigos, até a próxima.